tudo bom? Eu sou a professora Carol. Oi, e eu sou a professora Liliane. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início mais uma aula com o quinto ano. Só que antes, nós vamos fazer alguns combinados, certo? O primeiro combinado, que é muito importante que vocês estejam acompanhando a aula das professoras durante a semana, certo? E aqui nós estaremos retomando algumas coisas. E muito importante que vocês estejam fazendo o registro de todas as atividades propostas, porque quando retornarmos, a sua professora vai estar revendo, corrigindo as suas tarefas. Então é bem importante o registro, tá? Não deixe de registrar. Outra coisa, que quando vocês forem registrar a atividade de hoje, tá? Nós vamos dar um tempinho para você fazer esse registro. E nesse tempo, você pode ir ao banheiro, tá? Para que vocês não percam nenhum detalhe da nossa aula, tá? Então, é importante esse detalhe. Prestar bem atenção e no momento certo você vai ao banheiro, lava sua mão, ok? Combinado? É isso mesmo. E para isso, que dê tudo certo, a gente precisa fazer alguns lembretes também com relação ao que nós já conversamos há muito tempo e vocês têm ouvido bastante aí em casa também, que é a questão da higiene. Como está aí na sua casa? Mudou bastante a rotina, não é mesmo? Mas não se preocupe, logo logo tudo isso vai voltar ao normal e a gente vai poder se encontrar de novo. Mas para isso os cuidados são importantes. Tem lavado bem as mãos? Aquela lavada caprichada? E evitando de colocar as mãos no rosto? É isso aí. Continuando assim, logo a gente se encontra de volta. Mas agora a gente já precisa começar a nossa aula. Para isso, vamos ver se estão todos os materiais organizados? Confira! Nós vamos precisar do alfabeto móvel, das fichas numéricas, do caderno ou a folha de registro, o lápis preto e uma borracha. Para que esteja tudo aí pertinho de você, a gente vai deixar uns minutinhos para que você se organize e a gente já volta.
certo? Conseguiu recolher todos os materiais necessários? Então confira. O teu caderno ou a tua folha de registro está pertinho? O lápis e a borracha também? Nós vamos precisar também do alfabeto móvel, que foi construído lá nas primeiras aulas. Se estiver pertinho, beleza. E as fichas numéricas também têm que estar por aí. Se está tudo certo, podemos começar. Deixa eu contar para você o que nós vamos ver hoje. Nós vamos recordar as aulas anteriores, algumas coisas que foram trabalhadas para a gente saber de onde está vindo esse conteúdo, né? O que a gente vai adequar hoje. Nós também vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação, porque esse foi o conteúdo trabalhado essa semana. Então, esse também vai ser o conteúdo que a gente vai retomar aqui. Teremos também o registro aí na sua folha ou no seu caderno. E por último, um desafio final. Você está pronto? Então vamos começar. Nas aulas anteriores, foi falado sobre os personagens dos contos clássicos. As professoras que trabalharam essas aulas, elas contaram sobre as características dos personagens, onde eles moram, o que eles fazem, tudo isso para auxiliar você à leitura de um conto clássico. Tem todos esses detalhes e foram trabalhados esses nas outras aulas também. Foi falado sobre sinopse. Você se lembra que a professora Simone mostrou o livro, mostrou que atrás tem um resumo da história? Esse resumo é a sinopse. Ela nos conta o que nós vamos encontrar dentro do livro ou do filme. Os filmes também têm sinopses. Assim a gente pode entender um pouquinho qual é a história. Se a gente gosta ou se não é bem o que a gente está procurando. Para isso, a sinopse nos conta, resumidamente, o que nós vamos encontrar naquele material. Lembraram o que é sinopse? Muito bem. Outra coisa que foi trabalhado foram as opositoras. O que era mesmo opositoras? A professora Simone nos contou que opositoras são aquelas personagens que não são muito boas, que elas gostam de atrapalhar a história, são as famosas a Malévola, a Bruxa Má, elas atrapalham a história das princesas, essas são as opositoras. Lembraram disso? Muito bem, são as vilãs, né? Lembrei a palavra, são as vilãs das histórias, também chamadas de opositoras, ok? E tem também o assunto do habitat. Aliás, a tarefa de vocês era desenhar um habitat das bruxas. Vocês conseguiram fazer? Como será que ficou esse registro? Deu certo? No texto Habitat das Bruxas, foi dado várias sugestões de onde elas podem estar morando, ou os castelos, ou as cavernas. Esse era habitat, era a morada das bruxas ou das opositoras. Lembraram de tudo isso? Então é daqui que a gente vai partir para a aula de hoje. Vocês tinham um último desafio, que era descobrir quem era bruxa ou bruxo desse personagem engraçadinho aqui, que é o Smurf. Quem descobriu? Você sabe quem é o opositor ou a opositora do Smurf? Vamos ver a resposta desse desafio? Era o Gargamel. Esse é o nome do opositor do Smurf. Para quem acertou, parabéns! Como eu havia dito, a professora Alessandra trabalhou vários contos clássicos. E quando ela vai contando as histórias, que aliás são muito boas de ouvir, não é mesmo? Ela conta da história, conta do personagem e conta do ambiente onde esses personagens existem. Esse ambiente e esse habitat é característico de cada conto. Estão lembrados? A Bela Adormecida vive num lugar. A Rapunzel é um lugar diferente. Então, os lugares são ambientes próprios de cada conto clássico. Vamos fazer um desafio. Vamos mostrar um ambiente e você precisa relacionar a que conto clássico ele nos remete. Estão prontos? Então vamos lá. Essa imagem mostra duas crianças, uma casa bem diferente das casas que a gente conhece
e parece que está numa floresta, não é mesmo? A que conto clássico essa imagem se remete? Você já descobriu? Ah, eu escutei alguém falando aí. Parabéns! João e Maria é o conto clássico que nós conhecemos aquela casa e aquelas crianças. Como era mesmo essa casa? Diferente? Talvez seja uma das coisas que mais chama atenção na história. Olha bem essa imagem da casa do João e Maria. Se nós formos contar para alguém essa casa, se a gente fechar o olho e imaginar, nós podemos dizer que ela era feita de pirulitos, que mais? Balas, bombons, enfim, era feita de doces, não é isso? Quando nós falamos na comunicação, nós fazemos as pausas para que o outro entenda que tem várias coisas aparecendo nessa casa. Será que na escrita a gente também precisa fazer pausa? Sim, a regra da língua portuguesa nos ensina que existem sinais de pontuação para auxiliar na fluência da leitura. E assim, o leitor percebe onde precisa pausar, onde pode falar mais rápido, onde precisa tomar um susto na fluência e tudo mais. Quais são alguns sinais de pontuação que nós conhecemos? Os dois pontos, o ponto e vírgula, o ponto de interrogação, ponto de exclamação, o travessão e a vírgula. Aqui no segundo item eu tinha dito ponto e vírgula. Ponto final. O ponto e vírgula também existe, mas nos exemplos aqui não colocamos. Então é o ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão, quando alguém precisa fazer um diálogo, e a vírgula. Hoje nós não vamos trabalhar todos eles, apenas um que nos interessa para fazer a escrita da descrição da casa da bruxa. Sabe qual é esse ponto que nós vamos trabalhar? A vírgula, o sinal de pontuação. É esse sinal que nos mostra quando nós precisamos fazer pausas na leitura. Para que a gente compreenda um pouco melhor isso, nós vamos ver como fica através das imagens usando sinais de pontuação. Vamos ver. Então, crianças, vamos ver como é que fica a frase com os elementos lá da casa da bruxa? Primeiro, nós vamos representar com imagens e depois nós vamos fazer aqui com palavras, certo? Então, vamos ver. A casa da bruxa. Então, a casa da bruxa, tá? Ela era toda de doces. Ela era feita de pirulitos. Ela era feita de suspiros. Ela era feita de balas. E também de bombons. Então, esses eram os elementos lá da casa, certo? E lembra que a professora Carol disse que nós precisamos de um sinalzinho para dar uma pausa quando nós estamos elencando os elementos? Vocês lembram o nome desse sinal? Isto é a vírgula. Então, esta é a vírgula que nós usamos para separar, então, aqui, o pirulito. Então, essa pausa a gente tem na fala e também ali na escrita que nós vamos usar com vírgula. Suspiros e... Vamos achar a nossa letra E aqui. E bombons. E quando nós terminamos a frase, tem um outro sinalzinho que a gente usa. Muito bem! É o ponto final, certo?
Agora, nós vamos escrever de uma outra forma, usando as palavras. Vamos construir essa frase? Vamos me ajudar? Então, vamos lá. A casa. Então, a casa... De quem que era a casa? Isto, da bruxa. Então, a casa da bruxa. Vocês perceberam que está faltando aqui uma palavrinha? A casa da. Faltou o da, professora. Vamos procurar o da? Está aqui, ó. Então, a casa da bruxa era. Ela era feita do quê? Ela era feita do quê? Lembra? Do quê? Muito bem! Pirulitos, tá? E agora, qual é o sinalzinho que nós vamos usar para separar o pirulito do suspiro? Isto, a nossa vírgula. Pirulitos, suspiros, tá? Vou separar agora o suspiro da bala. Então, eu vou colocar a vírgula. Vamos colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ficar melhor para a professora. Então, suspiros, vírgula. E depois do suspiro vem o quê? As balas. As balas. E agora só falta quem? O bombom. Então, nós vamos usar a letrinha E. Bombons. Acabou a minha frase. Eu já acabei a minha frase? Não, está faltando quem? Isto mesmo, um outro sinal de pontuação, que é o nosso ponto final. Por que ponto final? Porque acabou a frase. Ah, esta casa é muito saborosa, né? Vamos ler ela agora completinha, fazendo a pausa no momento certo, que é quando chegar aqui na vírgula. Vamos lá? Então, a casa da bruxa era feita de pirulitos, suspiros, balas e bombons. Agora a professora vai ler com uma outra fluência. Veja bem como que fica, porque aqui nós lemos até mais pausado. Agora veja aqui se vocês conseguem perceber a importância da vírgula. A casa da bruxa era feita de pirulitos, suspiros, balas e bombons. Vocês viram que é uma pequena pausa? Vocês conseguiram perceber a diferença? Vamos ver aqui nesta frase quantas palavras nós precisamos para construir esta frase? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós usamos 12 palavras para construir esta frase. E vocês observaram também que entre estas palavras nós usamos um espacinho para não ficar tudo grudadinho as palavras? Então nós chamamos de espaçamento. Veja aqui, ó. A tem um espacinho para eu escrever casa. Eu não escrevo tudo junto, a casa. Eu escrevo a casa. Olha, outro espacinho. Da bruxa. Olha aqui, ó. Eu não escrevi junto. Eu dei um espacinho entre o da e a bruxa. Era feita.
Olha aqui, ó. De pirulitos, suspiros, balas e bombons. Perceberam que nós, entre as palavras, nós também utilizamos esse espaçamento? Certo? Então agora nós vamos registrar esta frase lá no caderno de vocês, que já está pertinho de vocês aí, né? Vocês já estão com o caderno, o lápis e a borracha, caso vocês se enganem ali e precisar apagar. Combinado? Vamos ver agora aqui como é que fica a nossa frase que nós construímos ali? Olha aqui, ó. A casa da bruxa era feita de pirulitos, suspiros, balas e bombons. Ponto final. Então, ó, estão observando bem aqui o espaçamento que a professora falou lá para vocês, ó, entre as palavras aqui, que nós não podemos escrever tudo grudadinho, que eles têm um espacinho para a gente conseguir ler as palavras corretamente. Observaram? Agora, vocês vão pegar o seu caderno, tá? Vão colocar a data que vocês estão fazendo essa atividade e vão copiar a frase que nós trabalhamos na mesa e trabalhamos aqui agora na tela, tá? Só que aqui a professora não colocou a pontuação, tá? Você vai colocar as pontuações no lugar correto, tá? Concluir essa atividade com todo o capricho, tá? Eu vou dar um tempinho para você realizar essa atividade e logo voltamos.
Conseguiram registrar? Conseguiram pontuar? Colocar a vírgula no lugar certo? Não esqueceram do ponto final? Conseguiram? Muito bem! Então, guarda essa atividade aí, deixa registrado que a sua professora vai olhar a sua atividade, hein? Se você quiser incrementar um pouquinho mais e fazer o desenho da casa da bruxa ali na sua visão, faz também que vai ficar legal, vai ficar bonito e a sua professora com certeza vai gostar, hein? Eu gosto! Agora eu vou lançar um novo desafio para vocês, tá? Só que agora eu não vou fazer aqui na mesa. Você vai ter que fazer sozinho essa atividade aqui. Só que agora nós vamos mudar. Agora não vai ser mais com doce. Chega de doce. Agora vocês vão fazer com os materiais escolares. O que seriam os materiais escolares? O seu caderno, seu lápis, borracha, apontador, tá? Então agora você vai copiar mais uma tarefa onde você vai fazer sozinha. A professora não vai te ajudar agora não, hein? Agora é hora de você colocar em prática o que você aprendeu, certo? E será assim, ó. Você vai copiar esta frase, certo? Não esquecendo de colocar vírgulas e ponto final, porque eu não coloquei e nem vou falar onde que vai. Você que vai ter que fazer. Ó, na mochila tem caderno, lápis, borracha, tesoura e cola. Está faltando elementos aqui. Qual foi o elemento que nós aprendemos na aula de hoje? A vírgula. E mais um sinal, o ponto final. Eu não coloquei, você que vai fazer isso, certo? Então eu vou dar mais um tempinho e logo volto.
Muito bem! Quantos registros, quanta aprendizagem, não é? É isso aí! Vamos finalizar a nossa aula lembrando do que trabalhamos. Recordamos as aulas anteriores, que nós conhecemos o que é sinopse, sinais de pontuação, os personagens dos contos. Lembram disso? Fizemos isso hoje, então, estrelinha. Ok. Os sinais de pontuação que foram retomados hoje, que são a vírgula, o ponto final, você conseguiu registrar no seu caderno? Que bom! Mais uma aprendizagem pra gente. O registro que foi feito agora, com bastante capricho, guarda tudo para que na retomada você possa mostrar para os seus professores. E esse desafio final, que nós demos agora há pouco para você poder pontuar as frases. Fizemos tudo, prof? Tudo ok. Então, acho que estamos chegando no final da nossa aula. Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aproveitado bem, curtido a nossa aula, aprendido bem a usar essas pontuações ali, a vírgula e o ponto final, tá? E muito capricho aí na realização das suas atividades. Um beijo e até a próxima! Obrigada pela companhia, professora. Agradecemos o intérprete de Libras que estava com a gente também. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau!